Seja corajoso. Deus está te ensinando a ser forte. A vida constantemente nos desafia a sermos fortes, mas nem sempre nos sentimos assim. Há momentos em que a insegurança toma conta, que o medo nos paralisa, as incertezas parecem maiores do que qualquer esperança. Só que Deus não nos chamou para viver dominados pelo medo. Ele nos chamou para sermos corajosos. Eu vou falar com você hoje sobre a história de Josué, que está na Bíblia. Josué foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel depois da morte de Moisés. Isso por si só já era um desafio imenso. Como substituir alguém tão grandioso como Moisés? Como ter a responsabilidade de guiar milhares de pessoas rumo à Terra Prometida? Como ter coragem para enfrentar os obstáculos que estavam pelo caminho? Mas desde o início, Deus deu a ele uma mensagem muito direta. Em Josué capítulo 1, verso 9, diz assim: Seja forte e corajoso, não tenha medo nem fique desanimado, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus não estava pedindo que Josué fosse forte por conta própria. Ele estava ensinando que a força vem da confiança em Deus. E essa mesma mensagem se aplica à nossa vida hoje. Se você está enfrentando desafios, se sente sobrecarregado, se acha incapaz de lidar com o que está à sua frente, essa mensagem é para você. Deus está te ensinando a ser forte. Antes da gente continuar, um rápido aviso. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos assim no seu celular todos os dias. Coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele. Muitas pessoas acham que coragem significa não sentir medo, mas não é isso. Coragem é avançar, mesmo quando o medo está presente. Josué provavelmente sentiu medo. Ele sabia que teria batalhas pela frente. Sabia que enfrentaria gigantes e cidades fortificadas. Mas Deus não disse, não tenha medo porque tudo será fácil. Deus disse, seja forte e corajoso, pois eu estarei com você. E esse é o grande segredo. A nossa força não vem da ausência de dificuldades, mas da certeza de que Deus está ao nosso lado. Você não precisa olhar para a montanha e gritar para ela: Ei, montanha, eu vou atravessar você, eu vou escalar você, vou chegar no seu topo, eu não tenho medo, você não significa nada, eu vou vencer. E achar que isso é ter coragem. Ou você pode humildemente reconhecer o medo, reconhecer que ele existe, que ele está ali, e que por mais que tente ignorá-lo, ele não desaparece com palavras vazias. Você pode abrir mão do ego, dessa necessidade de parecer inabalável, dessa mania de grandeza que faz parecer que a coragem está em não sentir medo. Fazer tudo isso e então escalar a montanha, enfrentar esse grande desafio que está diante de você. Pois agora você sabe que a verdadeira coragem está em seguir em frente, apesar do medo. Coragem não é ausência de temor. Coragem é escolha. É saber que existem desafios, que existem quedas, que existem momentos de incerteza, mas ainda assim dar o primeiro passo. Sem alarde, sem precisar provar nada para ninguém, sem transformar cada desafio em um espetáculo de superação. A força real não está em exaltar a própria bravura, mas em confiar no processo e continuar caminhando. E às vezes a maior prova de força não está no grito de quem desafia a montanha, mas no silêncio de quem simplesmente segue subindo. Você pode estar diante de desafios que parecem impossíveis. Pode estar encarando situações que te fazem querer desistir. Mas a pergunta é, você confia que Deus está com você? Porque quando confiamos, encontramos forças
onde antes achávamos que não existia nenhuma. Você precisa colocar sua mente no lugar certo. Precisa desenvolver um nível de autoconhecimento que te permita entender seus sentimentos, reconhecer como seu cérebro funciona e identificar os gatilhos por trás de cada dificuldade, de cada emoção que te paralisa. Nada disso acontece por acaso. Nada é aleatório. Tudo tem uma origem. Você tem uma história, uma trajetória, e muitas vezes a sua força parece falhar porque você não se enxerga com clareza. Você não se dá crédito pelo que já superou. Não celebra as vitórias que conquistou. Mas a verdade é que você já foi mais forte do que imaginava tantas vezes. Então, tenha coragem. O medo quer te paralisar, mas a coragem é o que te move. Você nunca enfrentará desafios maiores do que a sua capacidade com Deus. Deus não escolheu Josué à toa. Ele o preparou durante anos. Josué já tinha servido ao lado de Moisés, já tinha visto milagres, já tinha experimentado o agir de Deus. O que você está enfrentando agora pode parecer grande, mas Deus não permite desafios na sua vida sem antes te preparar para enfrentá-los. Talvez você esteja se perguntando, mas eu não me sinto preparado. E eu te digo, Josué também não se sentia. Mas a confiança dele não estava na própria força, estava na promessa de Deus. Se Deus permitiu que esse desafio chegasse até você, é porque Ele já colocou dentro de você tudo o que é necessário para superá-lo. Não é sobre ser forte sozinho, é sobre ser forte com Deus. Mas ser forte com Deus, experimentar a força de Deus, é algo muito profundo. Porque para viver essa força, primeiro precisamos reconhecer a nossa própria fraqueza. Precisamos admitir o quanto somos falhos, o quanto tentamos nos sustentar sozinhos e muitas vezes fracassamos. Para experimentar a força de Deus, para sentir esse brilho que vem dele, é necessário abrir mão do nosso próprio ego. E essa é a parte difícil. Essa é a parte onde tropeçamos, onde nos debatemos, onde não conseguimos compreender. Porque desde cedo aprendemos a confiar em nossas próprias forças, a buscar reconhecimento, a depender do nosso mérito. Fomos ensinados a ser independentes, a ser autossuficientes, a nos orgulhar de jamais precisar de ninguém. Mas Deus trabalha diferente. Ele não age no orgulho, ele age na entrega. Ele não se manifesta na arrogância, mas na humildade. E aqui está o segredo. Quanto mais nos esvaziamos de nós mesmos, mais cheios de Deus nos tornamos. Quanto mais reconhecemos nossas limitações, mais Ele nos fortalece. O apóstolo Paulo entendeu isso quando disse: "Quando estou fraco, então sou forte." Porque a verdadeira força não vem da autossuficiência, mas da dependência total de Deus. Então, se hoje você se sente fraco, se sente incapaz, se sente pequeno diante dos desafios, saiba que este pode ser o melhor lugar para estar. Porque é nesse momento que Deus pode agir. É nesse momento que Ele pode levantar você, renovar suas forças e te ensinar que, quando você se entrega a Ele, não há fraqueza que o impeça de seguir em frente. A obediência a Deus traz a verdadeira vitória. Muitas vezes achamos que força e coragem significam simplesmente enfrentar tudo sozinhos, resolver as coisas do nosso jeito. Mas a história de Josué nos ensina que a verdadeira força está na obediência a Deus. Quando Josué liderou o povo de Israel, ele não venceu por estratégias humanas ou por ser um líder excepcional. Ele venceu porque confiou e obedeceu a Deus. O maior exemplo disso foi a conquista de Jericó. Humanamente falando, era impossível derrubar aquelas muralhas. Mas Deus não pediu que Josué usasse força bruta ou estratégias militares complexas. Deus apenas disse o que está escrito em Josué capítulo 6, do verso 3 ao 5.
marchem ao redor da cidade durante 6 dias. No 7º dia, toquem as trombetas e gritem, e as muralhas cairão. Se Josué tivesse pensado, isso não faz sentido, e tentado outro método, Jericó não teria caído. Mas ele obedeceu, mesmo sem entender completamente, e Deus agiu. Muitas vezes queremos que Deus nos fortaleça, mas ignoramos as instruções que Ele nos dá. Queremos vitória, mas não queremos obediência. Queremos muralhas caindo, mas não queremos marchar em fé. Pense um pouco. Se você tivesse que ouvir e absorver cada palavra contrária que já disseram sobre você, desde o dia em que nasceu, onde você estaria agora? Você estaria no caminho que está trilhando hoje? Se tivesse levado a sério cada julgamento, cada crítica destrutiva, cada opinião pessimista sobre quem você é e do que é capaz, será que teria conseguido chegar até aqui? A verdade é que a maioria de nós continua, apesar de tudo. Apesar das palavras duras, das expectativas frustradas, dos olhares de desprezo, seguimos em frente, mesmo carregando as dúvidas e os medos que, em algum momento, tentaram nos fazer desistir. Mas sabe o que diferencia aqueles que avançam daqueles que ficam pelo caminho? O que você escolhe acreditar. Se você der mais valor às vozes que te desmotivam do que à verdade sobre quem você é, vai se paralisar. Mas se você decidir que a sua caminhada não depende do que os outros pensam, e sim do que você acredita, então nada poderá te impedir. Você não precisa da aprovação de todo mundo para ser quem é. Você não precisa que os outros enxerguem seu valor para seguir em frente. O que você precisa é decidir que nada nem ninguém terá mais poder sobre sua vida do que aquilo que Deus diz sobre você. E Ele diz que você tem propósito, que você é amado, que você tem força para continuar. Então escolha seguir, escolha confiar, escolha deixar para trás as palavras que tentaram te prender. Porque você não chegou até aqui por acaso, e Deus ainda tem muito mais para você. Se você quer ser forte e corajoso, obedeça a Deus, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando tudo diz o contrário, mesmo quando parece impossível, porque a verdadeira força não vem da sua capacidade, mas da sua dependência de Deus. Deus está te ensinando a ser forte, e chegou o momento de você colocar algumas coisas em prática. Chegou o momento de tirar do campo das ideias, de tirar do papel, muitas coisas que você já sabe que deveriam estar acontecendo na sua vida. Quantas mensagens, quantos vídeos você ainda vai precisar assistir até entender que a paz no seu lar também é responsabilidade sua. Porque sim, muitas vezes o seu esposo pode estar cansado, distante, sobrecarregado. Muitas vezes a sua esposa pode estar frustrada, desanimada, sentindo que carrega tudo sozinha. E o que você tem feito para mudar essa realidade? O que você tem feito para cultivar um ambiente de amor e compreensão dentro de casa? E os seus filhos? Será que eles têm encontrado em você uma presença acolhedora ou só alguém que está sempre ocupado demais? Será que você tem ensinado paciência e bondade ou tem despejado sobre eles o peso do seu estresse e das suas preocupações? Porque construir um lar de paz não significa estar sempre em harmonia, mas sim decidir todos os dias que o amor e o respeito vão prevalecer, independentemente das dificuldades. Relacionamentos de paz não acontecem por acaso. Eles são construídos, são escolhas diárias. E a pergunta que fica é: você tem escolhido a paz ou tem alimentado o caos? Saia daqui com essa verdade em sua mente. Coragem é confiar em Deus, não na sua força. Se você sente que está em um momento difícil, que os desafios parecem impossíveis, lembre-se do que Deus disse a Josué: seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique desanimado, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.
Isso não é apenas para Josué, isso é para você também. Não importa o que você esteja enfrentando, Deus está te ensinando a ser forte. Ele está construindo coragem dentro de você. Ele está fortalecendo sua fé. Agora, eu quero te convidar a afirmar essa verdade na sua vida. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: eu serei corajoso, eu serei corajosa, porque essa é a decisão que pode transformar o seu caminho a partir de hoje. Muita gente tem medo de ser referência para os outros, medo de errar, de decepcionar, de não estar à altura. Mas a verdade é que ser uma referência não significa ser perfeito. Significa estar disponível. Significa abrir caminho, apontar direções, conectar pessoas ao que realmente importa. E é exatamente isso que André fez. A Bíblia não fala muito sobre André, mas o que sabemos sobre ele já é o suficiente para entendermos sua essência. André não era um homem que buscava destaque. Ele não era o mais falante, nem o mais impulsivo, como Pedro, mas ele tinha um dom essencial. Ele conectava as pessoas a Jesus. Enquanto outros estavam preocupados em disputar posições, André estava preocupado em levar pessoas ao Mestre. O primeiro ato de André, depois de conhecer Jesus, foi chamar seu irmão Pedro. Ele não guardou para si a descoberta que mudou sua vida. Ele poderia ter pensado: eu vou esperar para ver se Jesus é mesmo tudo isso. Ou então, deixa eu garantir o meu lugar primeiro. Mas não, ele foi e chamou Pedro. E Pedro, como sabemos, se tornou um dos maiores líderes do cristianismo. Tudo começou com André, que foi a ponte. Quantas pessoas deixaram de ser transformadas porque você se escondeu? Quantas vidas poderiam ter sido impactadas se você tivesse tido coragem de falar, de agir, de compartilhar? André nos ensina que o impacto que causamos na vida das pessoas nem sempre será visível de imediato. Ele não foi um dos apóstolos mais mencionados nos evangelhos. Não pregou para multidões como Pedro. Não escreveu cartas como Paulo. Mas sua influência foi gigantesca. Ele foi o responsável por levar Pedro até Jesus. E isso já diz tudo. Quantas pessoas você já influenciou sem nem perceber? Às vezes, achamos que só quem tem um grande palco ou um grande público pode ser uma referência. Mas quantas vezes uma simples conversa mudou a sua forma de ver o mundo? Quantas vezes um conselho que alguém te deu fez toda a diferença? O problema é que muitos têm medo de assumir essa responsabilidade. Medo de serem observados, julgados, criticados. Mas ser uma ponte não é sobre ser perfeito, é sobre estar disponível. Para ser uma ponte, é preciso olhar para além de si mesmo. Em João capítulo 6, quando Jesus multiplica os pães e os peixes, é André quem encontra o menino com os 5 pães e os 2 peixinhos. Ele não sabia como aquilo resolveria o problema da multidão, mas sabia que precisava fazer algo. Ele podia ter pensado: isso não é suficiente. Mas em vez disso, ele apresentou o que tinha. E é aqui que muita gente trava. Quantas vezes você já se sentiu pequeno demais para fazer a diferença? Já pensou que sua voz, sua atitude, suas ações eram insignificantes? André nos ensina que o papel da ponte não é resolver o problema sozinho, mas ligar quem precisa a quem pode transformar. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa estar disposto a conectar. Agora pensa aí, quais são as oportunidades que você tem ignorado? Quais são os momentos em que você poderia ter ajudado alguém, mas recuou? Às vezes, uma palavra pode ser o que alguém precisa para se aproximar de Deus, para encontrar esperança,
para dar um passo de fé. Muita gente tem medo de ser uma referência, não porque não quer, mas porque sente que não está à altura. O pensamento é sempre o mesmo. Quem sou eu para aconselhar alguém? Quem sou eu para ajudar outra pessoa, se nem eu consigo resolver a minha própria vida? E é aí que mora o erro, porque ninguém é perfeito. Se fôssemos esperar estar prontos, ninguém nunca seria uma referência para ninguém. As pessoas precisam de alguém que tenha coragem de falar, de se posicionar, de dar um passo à frente. Alguém que, mesmo sem ter todas as respostas, esteja disposto a mostrar um caminho. E a verdade é que você já é uma referência para alguém, quer você perceba ou não. Se você tem filhos, eles te observam o tempo todo. Se você tem amigos, eles percebem suas escolhas. Se você convive com outras pessoas, em casa, no trabalho, na igreja, na rua, sempre existe alguém prestando atenção em como você age. A questão não é se você é uma referência, mas como você está sendo. O que sua vida tem transmitido? Suas palavras têm levado as pessoas para mais perto de algo bom ou elas têm afastado? Suas atitudes têm inspirado outros a crescerem ou dado mau exemplo? Às vezes, não nos damos conta de como pequenos gestos moldam a vida de quem está ao nosso redor. Você não precisa saber tudo para ser uma referência, mas precisa ser verdadeiro. Não adianta tentar parecer alguém que não é. As pessoas percebem. O que realmente marca a vida de alguém não é a perfeição, mas a autenticidade. Não é falar bonito, mas falar com verdade. Não é fingir que tem todas as respostas, mas ser sincero sobre a jornada. Agora pense, quem foram as referências da sua vida? Quem foram aquelas pessoas que te mostraram caminhos, que te fizeram crescer, que te ajudaram em momentos difíceis? Talvez tenha sido um amigo, um professor, um pastor, um parente. Talvez tenha sido alguém que nem imaginava que estava te impactando. Agora reflita, e se você pudesse ser essa pessoa para alguém? Tem gente que passa a vida esperando um sinal, uma validação, uma certeza absoluta antes de agir. Mas a verdade é que você nunca vai se sentir completamente pronto. Se Deus tivesse esperado pessoas perfeitas para serem usadas por Ele, ninguém teria sido chamado. Pedro era impulsivo. Paulo tinha um passado complicado. Tomé duvidava. João queria fogo do céu sobre os outros. E mesmo assim, todas essas pessoas foram usadas. E você? Por que você acha que precisa ser impecável para fazer a diferença? Se você espera estar sem falhas para ser um exemplo, vai passar a vida inteira se escondendo. Porque sempre haverá algo que você pode melhorar. Sempre haverá inseguranças, momentos de dúvida, lapsos de fé. Mas o mundo não precisa de exemplos inalcançáveis. O mundo precisa de gente real. Gente que erra, mas levanta. Gente que luta, mas continua. Gente que escolhe ser uma influência positiva, mesmo sem ter todas as respostas. O problema é que muitas vezes o medo de errar nos paralisa. Você já percebeu como existem pessoas que evitam qualquer tipo de responsabilidade porque têm medo de falhar? Elas preferem nunca se comprometer, nunca se posicionar, nunca aconselhar ninguém, porque sentem que isso as expõe. Mas sabe o que expõe ainda mais? A omissão. As pessoas precisam de referências que sejam humanas, não perfeitas. Quantas vezes você já se sentiu inspirado por alguém que teve coragem de assumir um erro e aprender com ele? Quantas vezes a vulnerabilidade de outra pessoa te ajudou mais do que um discurso impecável? O peso de ser uma referência não está em nunca falhar, mas em continuar tentando.
está em ser honesto sobre as quedas e principalmente sobre as voltas por cima. Agora pensa na sua vida. O que tem te impedido de assumir esse papel? O medo de errar? O receio de ser julgado? A sensação de não ser bom o suficiente? Seja sincero consigo mesmo, porque no fundo sempre existe algo que nos prende. Sempre existe uma voz na nossa cabeça dizendo: mas será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será que alguém realmente se importaria com o que eu tenho a dizer? A resposta: sim, você consegue. Sim, você é capaz. Sim, sua vida pode impactar outras pessoas. Mas isso só vai acontecer quando você decidir parar de fugir dessa responsabilidade. A verdade é que, gostemos ou não, estamos sempre influenciando alguém. A maneira como você age, reage, fala, decide, tudo isso impacta quem está ao seu redor. Você pode estar mostrando um caminho sem nem perceber. Pode estar encorajando alguém sem nem saber. Pode estar mudando o rumo da vida de uma pessoa com um simples gesto. O problema é que muitos enxergam isso como um peso, quando na verdade deveria ser um privilégio. Ter a chance de inspirar, de aconselhar, abrir portas, mostrar possibilidades. Mas a insegurança faz muita gente se esconder. O medo de ser julgado, o medo de errar, o medo de não corresponder às expectativas. Só que se esconder não te isenta da responsabilidade. Você já percebeu como as melhores referências da vida não são aquelas que impõem regras, mas aquelas que vivem aquilo que acreditam? Gente que não precisa convencer ninguém de nada, porque sua vida fala por si. Você não precisa ser um líder para ser uma referência. Você só precisa ser alguém que vive com verdade. O que a sua vida está dizendo? O que as pessoas enxergam em você? Porque no fim das contas, não é sobre o que falamos, mas sobre o que demonstramos. Não adianta dizer que quer ser um exemplo, mas agir de forma incoerente. Não adianta querer ser um canal de coisas boas, mas deixar o medo te calar. Se existe algo que você carrega dentro de você, algo que Deus colocou no seu coração, algo que pode ajudar outras pessoas, não guarde apenas para si. O mundo já está cheio de gente vivendo de forma superficial, sem propósito, sem coragem. O que falta são referências, que tenham algo real para oferecer. E não se engane, alguém precisa do que você tem para dar. Pode ser um conselho, uma palavra de encorajamento, uma experiência que você já viveu e que pode ajudar outra pessoa a não cometer os mesmos erros. Não menospreze o impacto que você pode causar só porque acha que não é grande o suficiente. Às vezes, a maior transformação na vida de alguém começa com uma pequena atitude sua. Você está disposto a ser essa referência? Deus não te colocou nesse mundo por acaso. Você não está aqui apenas para existir, para passar os dias sem rumo, sem impacto, sem propósito. Há algo maior em você. Algo que Deus quer usar para transformar não só a sua vida, mas também a vida das pessoas ao seu redor. Muitas vezes pensamos que só aquele que prega, quem tem um ministério ou quem ocupa uma posição de liderança pode ser usado por Deus. Mas isso não é verdade. Deus usa pessoas comuns, em momentos comuns, para realizar coisas extraordinárias. Ele não precisa que você seja perfeito. Precisa apenas que você esteja disponível. André não foi um apóstolo de destaque, mas foi uma peça fundamental no plano de Deus. Ele não fez discursos grandiosos como Pedro, não escreveu cartas como Paulo, mas ele foi uma ponte. Ele levou pessoas a Jesus. E isso, no fim das contas, é o que mais importa. Agora olhe para a sua vida. Quem você tem levado para perto de Deus? Sua forma de viver tem apontado para Cristo
ou tem afastado as pessoas? Porque ser uma referência não é sobre se destacar, mas sobre ser um reflexo do que Deus fez em você. E não pense que você precisa de grandes gestos para isso. Às vezes, o seu testemunho, a maneira como você enfrenta as dificuldades, a forma como você trata as pessoas, já são suficientes para que alguém enxergue Deus através de você. Quando você escolhe perdoar, ao invés de guardar rancor, você mostra Deus. Quando você escolhe agir com paciência, ao invés de revidar, você mostra Deus. Quando você se preocupa com o outro, quando se compadece, quando estende a mão sem esperar nada em troca, você está mostrando Deus. O mundo está cheio de exemplos ruins, cheio de influências negativas, de pessoas que arrastam os outros para caminhos errados. Mas Deus quer levantar aqueles que fazem o oposto. Ele quer levantar referências que inspirem esperança, amor e fé. Ele quer levantar pessoas que, através de suas atitudes, mostrem que existe algo maior, algo verdadeiro, algo que transforma. E agora eu te pergunto, você está disposto a ser essa referência? Você está pronto para deixar Deus agir através da sua vida? Se você me ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu serei referência. E mais do que isso, comece a agir. Comece a viver de um jeito que as pessoas olhem para você e vejam algo diferente. Porque o que realmente transforma não é o que falamos, mas o que demonstramos. Compartilhe esse vídeo com alguém e até o nosso próximo Minuto Reflexão.